Olá a todos. A liberdade é uma construção e não uma conquista acabada. Esta foi uma reflexão que eu tive no dia 25 de Abril, que eu, como já não publiquei mais nenhum vídeo já há pouco menos de um mês, então queria falar sobre isso antes que fosse tarde demais. Então, o meu nome é Fernando Teodósio e bem-vindo ao meu canal. Eu queria refletir sobre esse assunto, em que a liberdade para muitos parece óbvia, mas é paradoxalmente frágil. Temos a memória que não vivemos. Por exemplo, quem tem menos de 54 anos em Portugal nunca viveu sobre a ditadura, que é o meu caso. Eu tenho 50 anos. Nunca sentiu o silêncio opressor da censura, o medo da PIB, que eu tanto ouço falar nos documentários e nos livros e nas séries, e pelo que as pessoas mais velhas me foram dizendo ao longo da minha vida. As pessoas mais velhas vão desaparecendo aos poucos, mas ainda há muitas que com 70 anos e 80. O Estado Novo foi o Estado ditatorial que Portugal teve, como muitos países já tiveram, a cada um com as suas especificidades. Neste caso, a PIDE, a humilhação de falta de direitos, foi uma coisa que essa geração viveu, e agora a minha geração sempre viveu em liberdade, e nós fomos felizes sem saber como. E a liberdade é como o ar, é invisível, mas é vital. Mas há um risco que essa liberdade seja naturalizada. Quem não conhece o peso das correntes pode subestimar o valor das chaves que as quebraram. O 25 de Abril não foi apenas um dia de calendário, foi uma ruptura com um sistema que negava a dignidade humana. Agora não sei se nós vamos voltar para esses tempos, aos poucos, mas hoje, quando ouvimos vozes à esquerda e à direita defendendo uma nova revolução armada, precisamos perguntar que lição tiramos da história. Eu quando vejo alguns partidos da esquerda e da direita a falar que são revolucionários, tanto à esquerda como à direita, fico com um bocadinho de medo deles. Então, se calhar, eu sou um bocadinho mais de sistema e não sistemático. A sedução do radicalismo e os fantasmas do passado, passa-se um bocadinho isso. Há quem afirme que o sistema atual já não é livre, que a democracia falhou, que é preciso derrubar o regime. Essas palavras ecoam perigosamente os discursos que no passado justificaram a tirania em nome da utopia, e as pessoas mais velhas sabem disso. O regime ficou assim por razões não iguais, mas de forma paulatina. Não foi, inicialmente não foi completamente imposto, foi aceito como um mal menor e aos poucos foi ficando assim. Eu não ignoro as críticas válidas, a corrupção, a desigualdade, a distância entre políticos e cidadãos são feridas reais, mas há uma diferença entre lutar por reformas e romantizar a violência. A história ensina-nos que revoluções armadas raramente terminam em liberdade. Muitas vezes substituem um autoritarismo por outro, como vimos em tantos países após golpes libertadores. O radicalismo fala a língua da pureza, destruir tudo para recomeçar, mas a democracia é impura por natureza. É um conflito negociado, é imperfeição em movimento, exige paciência e não tiros. Há quem diga que a democracia não é um bom sistema, mas é o melhor que nós já conseguimos. O perigo de esquecer o passado. Eu nunca vivi esse passado, mas já consigo imaginar de alguma forma que poderá ser algo para pensarmos nisso.
Quando os jovens dizem a democracia não me representa, temos de ouvi-los. Mas quando os partidos extremistas transformam esse descontentamento em apologia da força, traem o legado de Abril, do 25 de Abril. A ditadura não acabou com uma guerra civil, mas com cravos nas armas, um símbolo de que a verdadeira mudança nasce da coragem cívica e não do ódio. Há uma ironia trágica em quem, gozando dos frutos da liberdade de protestar, de votar, de criticar, defende métodos que negariam esses mesmos direitos aos outros. É mesmo o paradoxo que vemos globalmente. Gerações que nunca viveram sobre regimes totalitários flertam com o autoritarismo como se fosse um jogo. Mas a democracia não é um fado, canta-se em coletivo. A democracia não é perfeita, ela arranja, falha, desaponta, mas é o único sistema que permite corrigir-se a si próprio, desde que nós, cidadãos, não desistamos da democracia. Se o sistema está doente, a cura não é matá-lo, mas revitalizá-lo. E isso exige participação, não destruição. Abril sempre. O 25 de Abril não é um museu, é um verbo, abrilizar. Significa lutar todos os dias por mais justiça, mais igualdade, mais humanidade, mas fazê-lo dentro do pacto democrático e não com revoltas e muito menos armadas. Àqueles que pregam uma nova revolução armada, digo, cuidado com o fogo que acendem. A história está cheia de incêndios que consumiram até mesmo quem os iniciou. E aos que duvidam do valor da democracia, lembro, a liberdade não é a ausência de problemas, mas o direito de resolvê-los sem temer a prisão ou a morte. Houve as conquistas de Abril, critica o radicalismo e apela à ação cívica. Nós não podemos utilizar simplismos, temos que refletir sobre a responsabilidade coletiva de preservar essa democracia. Claro que, apesar de ter ouvido alguns movimentos revolucionários ao longo destes anos, em Portugal não há muitos, radicalizar-se mais, está a aumentar o número de movimentos revolucionários nestes tempos conturbados, e temos riscos de autoritarismo, tanto à esquerda como à direita. E a história humana é marcada por períodos de turbulência política e social, onde movimentos revolucionários emergem como resposta às opressões, desigualdades ou crises estruturais. Há quem defenda que neste momento precisamos disso. É uma grande minoria, mas há quem defenda. No entanto, esses movimentos carregam ambiguidades, podem pavimentar caminhos para a liberdade ou, paradoxalmente, abrir portas para novos regimes autoritários. Existe o perigo de romantizar a violência revolucionária e os riscos de retrocessos democráticos. Olhando para a questão da história, a Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, por exemplo, foi uma resposta à ditadura do Estado Novo entre 1933 e 1974, que reprimia as liberdades básicas e mantinha as colónias em guerra, a insatisfação com a censura, a violência política e os custos humanos das guerras coloniais, levou militares e também civis a derrubarem o regime pacificamente, que poderia não ter sido pacificamente, porque estavam lá às armas, usando cravos como símbolo de resistência não violenta. Esse episódio mostra que mudanças profundas podem ocorrer sem derramamento de sangue, desde que haja união entre setores da sociedade e instituições. No entanto, pode haver. Por outro lado, a Revolução de 1848 na Europa ilustra como movimentos armados podem ser cooptados ou fracassar em seus objetivos. As revoltas populares contra monarquias absolutistas, inicialmente motivadas
por demandas, por direitos trabalhistas e participação política, resultaram em repressão e na ascensão de figuras como Napoleão, que usaram o caos para implantar novos autoritarismos. E assim existem o perigo das utopias armadas e fragilidade democrática. Alguns grupos defendem hoje revoluções armadas, alegando que a democracia falhou. No entanto, a história demonstra que a violência raramente gera liberdade duradoura. Por exemplo, no Brasil, durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985, que foi bastante menos tempo que em Portugal, houve um crescimento económico, mas à custa de repressão, censura e desigualdade, chamado milagre económico. Reduziu a pobreza, mas concentrou renda e silenciou vozes dissidentes, como o sindicato, os movimentos estudantis. Quando a crise económica chegou nos anos 1980, a redemocratização só foi possível graças à mobilização civil pacífica, como os Direta Já, e à atuação de movimentos sanitários que culminaram no SUS. A tentação de substituir sistemas imperfeitos por regimes puros é perigosa. Em França, de 1848, a promessa de uma república social degenerou em repressão aos trabalhadores, com milhares de mortos e deportados. Da mesma forma que na América Latina, revoluções inspiradoras pela Guerra Fria muitas vezes substituíram ditaduras por regimes igualmente autoritários, como em Cuba, onde a luta contra o imperialismo resultou em centralização do poder. Então, hoje em dia temos os sinais de alerta para o retorno do autoritarismo e foi isso que me fez fazer este vídeo. A nostalgia por regimes ditatoriais frequentemente se baseia em mitos. Por exemplo, no Brasil há quem defenda que a ditadura trouxe ordem e segurança, ignorando que a violência estatal era direcionada contra opositores, enquanto a criminalidade urbana atual é um fenómeno distinto, ligado à desigualdade e ao narcotráfico. Em Portugal, discursos que minimizam os crimes coloniais ou romantizam o Estado Novo apagam a realidade da tortura, da censura e da guerra colonial. A erosão democrática ocorre gradualmente. Existe a censura disfarçada sob o pretexto de combater fake news, governos podem restringir liberdades de imprensa, a criminalização de protestos, movimentos sociais são estigmatizados como desordeiros, como aconteceu com as greves no Brasil durante a ditadura e também acontece em Portugal em casos esporádicos. A nostalgia seletiva, narrativas que destacam supostos êxitos económicos de regimes autoritários, omitindo a repressão e a exclusão. E assim existe uma espécie de resistência cívica como alternativa. A luta pela democracia exige ferramentas não violentas e inclusivas. Durante a ditadura brasileira, movimento como as comunidades eclesiais de base e o movimento sanitário usaram a organização comunitária e a pressão institucional para exigir direitos, culminando na Constituição de 1988. Em Portugal, a transição democrática após o 1974 mostrou que, mesmo em contextos polarizados, como a tensão entre a via revolucionária e o modelo europeu, é possível construir consensos através de eleições e diálogo. A participação política, o voto consciente e a educação crítica são antídotos contra o autoritarismo. Como destacou o sociólogo Arlindo Gomes, a reforma sanitária no Brasil só foi possível porque atores diversos se uniram para debater soluções dentro do sistema. E isto é, soluções dentro do sistema é um dos principais pontos que eu sublinho deste vídeo. Bem, a liberdade é um projeto inacabado. Movimentos revolucionários são necessários quando a democracia é uma farsa.
mas a história ensina que a violência raramente é reposta. A verdadeira mudança surge na coragem cívica, da memória histórica e da recusa em repetir erros, como lembra a Revolução dos Escravos de Portugal, 25 de Abril. Flores podem ser mais poderosas que armas. É claro que isto é apenas um simbolismo. Para evitar o retorno às sombras do autoritarismo, é essencial valorizar instituições democráticas, mesmo que imperfeitas, combater desigualdades que alimentam radicalismos, preservar a memória dos que lutaram pela liberdade, como os estudantes brasileiros mortos no calabouço e as vítimas da PIDE em Portugal. A liberdade não é um presente, mas uma conquista diária, como disse Samora Machel, líder da independência de Moçambique. Para criar uma nova sociedade é preciso primeiro criar um novo homem. Essa transformação começa com cada um de nós. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Subscrevam ou inscrevam-se neste canal. Partilhem, cliquem em curtir, gosto, like. Esperem pelo próximo vídeo e fui.